Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 76 de língua portuguesa para o 8º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, né? Faça as anotações da aula, elas são muito importantes para a fixação do conteúdo. E o estudo hoje vai ser novamente um gênero textual, mas hoje nós falaremos da notícia, até para que a gente possa comparar com o gênero anterior, que foi a reportagem. Nossos objetivos são conhecer o gênero textual notícia, identificar características da estrutura desse gênero e produzir uma notícia. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. O gênero textual notícia, eu já antecipei na aula anterior para vocês um pouquinho a respeito deste gênero de texto, porque a gente teve que mostrar ali, né, que existe diferença entre notícia e reportagem. Mesmo eles sendo, né, os dois da esfera jornalística, mas são dois tipos de textos diferentes. Muito bem. Então, é um texto jornalístico, não é um texto literário, então ele é um texto com características não literárias. É um tipo de texto que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e que nós vamos encontrar, né, principalmente nos meios de comunicação, e aqui os mais variados. Então a gente vai encontrar nos jornais eletrônicos, impressos, revistas, na televisão, rádio, internet, né? Como eu já falei anteriormente, a internet, eu acho que é a fonte onde a gente mais busca informações, não é mesmo? Características, então, da notícia, ó, as principais características deste gênero textual, pessoal. Vocês podem anotar no caderno de vocês, ó. Texto de cunho informativo também. A reportagem, ela também tem cunho informativo. Então, são os textos que nos informam acerca de algo. Textos relativamente curtos, diferente da reportagem, né? A reportagem é mais longa, a notícia vai ser curta. Veiculado nos meios de comunicação. A linguagem formal, clara e objetiva. Então, mesmo que seja um texto, né, mais objetivo, mais de fácil acesso à leitura, a gente não pode esquecer que nesse tipo de texto também se emprega a norma culta da língua portuguesa. Textos com títulos. Vai normalmente ter um título principal, né? E mais um título auxiliar. Textos escritos em terceira pessoa. Então, eles são sempre impessoais. Quando o repórter vai dar uma notícia, ele não vai dar a opinião dele, né? Por isso que é impessoal. O discurso indireto. Então, aqui não vai ter espaço para depoimentos, né? Somente o discurso indireto. E sempre relacionado a fatos reais, atuais e cotidianos. Lembra que eu falei na aula anterior que a notícia, por ela tratar de fatos reais, atuais e cotidianos, ela tem um prazo de validade curto, né? Então, aconteceu alguma coisa ontem que hoje vai ser noticiado e amanhã já foi esquecido, porque amanhã já vem as notícias de hoje e assim por diante, né? Então, ela expira muito rapidamente, né? Ela tem um tempo de vida muito curto. Estrutura da notícia, tá? Vamos ver como é que ela se estrutura. Então, nós temos aqui um esquema que a gente vai chamar na notícia de pirâmide invertida. Ou seja, as informações essenciais, elas têm que vir primeiro, certo? Muito bem, então na notícia o texto ele vai obedecer a seguinte ordem: título, subtítulo sendo opcional, o lead, que é o primeiro parágrafo, e o corpo do texto, que é o desenvolvimento. Então a gente vai conhecer, né,
essa chamada pirâmide invertida que eu trouxe aqui para vocês. Então, olha lá, pessoal. Título tem a intenção de atrair o leitor. O título ele deve ser chamativo, né? Ele tem que chamar a atenção, porque ele precisa atrair o leitor ou o telespectador, né? O ouvinte, enfim. Por que é pirâmide invertida? Porque lembra que tudo que tem mais relevância precisa vir primeiro. O lead, primeiro parágrafo, né, da notícia, e vai responder bem rapidamente, bem sucintamente, mas ele já vai apresentar o que, onde, por quê, quando e como, né? Tem que trazer já essas informações importantes aí no começo. E o corpo da notícia, que vai ser o desenvolvimento. Então, ali no desenvolvimento, as coisas, né, as informações, elas vão ser mais detalhadas. Lá no lead já foi dito o que aconteceu, onde foi que aconteceu, por quê, quando e como, né? E no desenvolvimento, então, será detalhado tudo isso. Então, essa é a chamada pirâmide invertida, que trata da estrutura do gênero textual notícia. Vamos agora ler um exemplo de notícia e você vai poder perceber, né, que trata-se de um texto relativamente curto em relação à reportagem que você já conheceu na aula anterior, tá? Então aqui a professora já destacou de amarelo os nomes das partes do texto. Então nós temos aqui o título, né? Professores estaduais do Rio de Janeiro recebem reajuste salarial. Temos o subtítulo, nesta quinta-feira, o secretário de Educação do Rio de Janeiro convocou representantes da área para apresentar o novo reajuste salarial de 10%. O lead, primeiro parágrafo, numa coletiva de imprensa realizada ontem no Palácio Guanabara, o secretário de Educação do Rio de Janeiro informou sobre o reajuste salarial de 10% para os professores do estado. Ferreira explicou que a decisão já foi publicada no Diário Oficial e tem caráter emergencial. O reajuste valerá a partir de janeiro do próximo ano. Percebam como nesse primeiro parágrafo já contém as informações necessárias, né? Então ele já está falando o que, né? A coletiva de imprensa que ele fez para anunciar o reajuste, onde foi isso, né? No Palácio Guanabara, né? O que é que foi? Foi o anúncio dos 10% de aumento aos professores. Quem fez isso, né? Quem fez isso foi o secretário de Educação, né? Como? Então foi publicado no Diário Oficial, né? Esse aumento que os professores vão receber. Então ele já traz tudo aquilo que eu preciso saber e que vai estar dentro da notícia. Muito bem. E o corpo do texto, né? Então, continuando. Antes desta decisão ser tomada, o secretário e alguns representantes dos profissionais da educação tentavam um acordo de reajuste salarial. A primeira proposta do atual governo era um aumento de 2,5%, que foi negado pelos professores. Em protesto, os educadores alegaram que o aumento era uma afronta ao futuro do próprio país. Nos últimos 5 anos, os professores do Rio de Janeiro reivindicavam o reajuste que foi prometido pelo governo atual desde o início de suas campanhas eleitorais. Após inúmeras negociações, ao longo dos 3 anos de mandato, o ajuste foi aprovado em 10% para os profissionais de toda a rede estadual. Muito bem. Então, olha lá, pessoal. Vamos ver aqui dessas partes, né, que eu apresentei para vocês na notícia. Só vou voltar um pouquinho aqui. Então, título, subtítulo, lead, corpo do texto, tá? Vamos falar novamente um pouquinho de cada um deles. Título. O título tem a função de atrair o leitor, né? Nele, o autor busca colocar de forma bem objetiva do que se trata a notícia. Para quê? Para despertar interesse em quem vai ler. Subtítulo. O subtítulo é opcional
Então, se tiver subtítulo, né, ele é usado para abordar brevemente o ponto principal da notícia. Tá? Então, ali vai trazer também algumas informações já a respeito, né, do que será dito. O lead, primeiro parágrafo da notícia, né, e vai trazer as informações importantes, obrigatoriamente respondendo o que, onde, quem, quando, como, né, obrigatoriamente respondendo isso. E o corpo do texto, ou o corpo da notícia, vai ser o desenvolvimento, onde tudo aquilo que foi dito no lead será detalhado, né, será apresentado de forma mais ampla, né, mais detalhada. Vamos ler mais um exemplo, então, de notícia, né? Agora você já sabe o nome de todas essas partes, né? Ó, título, subtítulo, lead e depois nos próximos slides estão o corpo do texto. Vamos lá. Obras em hospital desativado são retomadas em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira, o governador de Belo Horizonte avançou com o novo projeto de reativação de um dos maiores hospitais no centro de Belo Horizonte. O Hospital Moacir do Carmo, localizado no centro de Belo Horizonte, está desativado desde 2014. Segundo o governador, a obra será reiniciada na próxima segunda-feira e deve ser concluída daqui a 2 anos com um orçamento total de 6 milhões de reais. O objetivo é que o Moacir do Carmo volte a atender mais de 1.000 pacientes por dia em seus 100 leitos de UTI, alas de obstetrícia e salas de emergência. Os mineiros já fizeram inúmeras reivindicações contra o estado de Minas Gerais para a reativação do que foi um dos maiores hospitais da região. O Moacir do Carmo foi desativado devido à falta de verba para manter os profissionais e toda a estrutura que um hospital de grande porte necessita. Após a declaração do governador, os moradores ficaram esperançosos com a reabertura do hospital, que é essencial para a sociedade de uma das regiões mais populosas do Brasil. O governador também declarou que a cada trimestre, os engenheiros responsáveis pelo projeto divulgarão os resultados e andamento da obra. Muito bem, pessoal. Então, ó, você percebeu, né, que na notícia nós temos ali informações mais sucintas, mais objetivas. O texto ele é mais curto, né, em relação a uma reportagem, né? Então, comparando esses textos que nós estudamos na aula de hoje com o texto que a gente estudou na aula anterior, né, você vai conseguir perceber exatamente a diferença no que diz respeito a tamanho, estrutura. A linguagem é muito semelhante, é muito parecida. As partes, né, desse tipo de texto são as mesmas, mas elas apresentam diferenças. Muito bem, pessoal. Então, agora você vai lá nos exercícios, né? Tem uma proposta lá de atividade bem legal, inclusive hoje uma produção de texto, porque você vai produzir uma notícia. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!